Chamados para representar. Chamados para representar. O texto é Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Nós sabemos que a igreja de Coríntios é uma igreja em que tinha muitas dificuldades. E todas as vezes que Paulo escrevia para a igreja, ele estava exortando a igreja sobre uma mudança, sobre uma posição, sobre uma mentalidade diferente. E aqui nesse texto a gente encontra umas palavras tão poderosas, verdades tão profundas, escritas em fragmentos de forma tão sagrada, direcionada à igreja de Jesus. Essas palavras também servem para mim e para você nesse dia, nesse tempo, nessa geração. E aí quando nós lemos esse texto, nós ficamos impressionados com o nível de responsabilidade. Se tu puder melhorar um pouquinho, Sofia. O nível de responsabilidade que Jesus confiou à sua igreja. Perceba que nessas palavras que Paulo dá à igreja, ele empodera a igreja sobre a responsabilidade da igreja. E aqui não é falando sobre o prédio, é falando sobre pessoas. A carta aqui não se trata em relação ao prédio, à estrutura, mas às pessoas que fazem a igreja do Senhor. E aí, especificamente no verso 20 que nós lemos aqui, nos mostra que Deus nos fez representantes legais de Cristo nesta geração. Nós somos representantes aqui na terra. O apóstolo chama de embaixadores de Cristo. Então a igreja do Senhor, ela representa o reino de Deus na terra. E nós que fazemos a igreja, representamos a Jesus na terra. Nós somos representantes de uma realidade. Ei, entenda, em nome de Jesus, você carrega uma mensagem. A sua vida, ela carrega uma mensagem, queira você ou não. Mas qual é a mensagem que você tem carregado? Quem você representa? A quem você tem falado sobre as suas atitudes e a sua voz? O fato é, queira você ou não, uma mensagem é transposto por você para a sua casa, para os seus amigos. E olha, essa realidade de sermos representantes de Deus na terra, de Jesus aqui, nos foi conferida quando Jesus delegou a autoridade para a sua igreja. Porque antes dele ser assunto aos céus, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí logo depois ele libera sobre a igreja, ele diz: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus pega a autoridade que estava sobre ele e libera sobre nós que somos igreja do Senhor. Então entenda que há uma mensagem a ser carregada. Há um reino que precisa ser representado. Há uma chamada que vale muito mais do que o nosso querer e a nossa vontade. É incrível, mas esse capítulo 5 da segunda carta de Paulo, querido, ele antes desse texto que nós lemos, ele fala: o amor de Deus por nós nos motiva. Por isso que eu disse a você, o fato de você saber que você é cuidado pelo Senhor, que você é amado pelo Senhor, isso precisa te motivar a você ter uma mensagem para falar, uma mensagem para levar com a sua vida. E aqui nesse texto empodera um dos versículos que eu acho que mais profundos, que falam tanto conosco. Porque Paulo diz no verso 15, o verso anterior que nós lemos, ele diz: ele morreu por todos para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse para mim é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Esse para mim é um dos versículos mais chocantes na nossa direção. Porque fala sobre a mensagem que a gente decide carregar. Fala sobre o estilo de vida que a gente decide viver. Fala sobre qual é a nossa missão na terra. Fala muito mais sobre a nossa identidade do que sobre trabalho. Fala muito mais do que sobre o que nós precisamos carregar, do que quem nos carrega. Entenda, queridos, que podemos afirmar aqui, através dessa palavra, que a igreja, como representante de Cristo na terra, é a maior autoridade sobre a terra. A igreja, ela é a maior autoridade sobre a terra. Nós estamos aí às portas de uma eleição, mas a igreja, ela não se submete a políticos. A igreja, ela está acima de autoridades políticas. A igreja é a representação do reino na terra. A igreja não tem que recuar, a igreja tem que avançar. A igreja não tem que baixar a cabeça e vender o seu voto, a sua decisão. A igreja tem que levantar os olhos e dizer: é o Senhor que está me conduzindo aqui, a autoridade vem de Jesus que liberou sobre a igreja. Eu tenho uma mensagem a carregar, querido.
Nós precisamos representar. E saber representar de forma correta. Essas palavras vêm, queridos, para nos empoderar e nos colocar numa posição correta. Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Uma nova identidade. Fazer parte da igreja de Jesus é fazer parte da família de Deus, é ser povo de Deus, é representar o Senhor na terra. E olha, em Jesus isso é possível, sim. É possível em Jesus a gente declarar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não precisamos ser do mundo. Não precisamos nos moldar ao padrão do mundo. Não precisamos nos moldar ao padrão do que o mundo e a sociedade impõem. Nós somos levantados para contagiar o mundo. Nós somos chamados para contagiar onde nós estivermos. Nós somos chamados para ser luz para o mundo. E não uma estrela dentro da igreja. Nós somos chamados para salgar o mundo, dar sabor, dar alegria, dar razão de viver. Essa é a mensagem que eu e você precisamos levar. É aqui que eu e você precisamos nos encontrar como representantes de uma realidade que é maior do que nós mesmos. E olha, em Jesus isso é possível, querido. Em Jesus é possível nós contagiarmos a sociedade e motivarmos as pessoas que ainda há esperança de mudança. Você não foi chamado para desmotivar pessoas, você foi chamado para motivá-las e levar elas até Jesus. Só que se você não anda motivado, você não vai motivar ninguém, querido. Porque pense, você chegar perto de alguém desmotivado, você logo é contagiado pela desmotivação. Mas pense você chegar perto de alguém que é animado, sabe? Alguém que é motivado, alguém que é contagiante, alguém que tem alegria, alguém que tem uma mensagem a carregar. Você é contagiado por essa pessoa na hora. Sim ou não? Chega num ambiente onde todo mundo está rindo, você vai rir sem saber nem por que você está rindo. Mas chega num ambiente onde todo mundo está chorando, você vai chorar também, porque você não sabe nem por que está chorando. Então você tem uma mensagem a carregar. O mundo espera essa mensagem. E nós precisamos contagiar essa sociedade aí caída, a sociedade que não tem princípio nenhum, que não tem mais valor nenhum. Essa é a hora da igreja se levantar e atender a um chamado de sermos representantes de uma realidade que é maior do que a nossa vida. Paulo diz, ele morreu por todos, agora todos que vivem devem viver para ele, viver para levar essa mensagem, viver para contagiar as pessoas, viver para amar pessoas, servir pessoas. A gente quer ser amado e servido, a gente quer ser mimado, quer ser paparicado, e o Senhor dizendo, não é essa a mensagem que você tem que carregar. Que mensagem é essa que você carrega, que você tem que ser paparicado, tem que ser amado, tem que ser bajulado, tem que ser procurado, porque senão você desiste do evangelho? Que mensagem é essa, meu irmão? Não é essa mensagem que o evangelho nos passa, nos faz saborear, viver, querido. E o que a gente aprende com esse texto aqui de Paulo? Primeiro eu preciso conhecer o lugar vazio. Paulo diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Na outra tradução diz, ele nos transforma de inimigos para amigos do Senhor. Como isso é possível? Em Cristo, em Jesus. Olha, querido, se tem um lugar que eu e você precisamos conhecer de forma profunda, é a cruz. O que Paulo está dizendo aqui a cruz tem poder de nos fazer de inimigos a amigos de Deus, de pessoas desconhecidas a filhos de Deus. A cruz tem poder de mudar a nossa história, de refazer o nosso caminho. A cruz tem poder de nos quebrar e nos fazer de novo. A cruz tem poder de nos fazer experimentar o novo nascimento. E você precisamos conhecer esse lugar. A cruz nunca será o ponto de chegada, a cruz é o ponto de partida, querido. Nós precisamos conhecer o sacrifício de Jesus.
E sabe, quando eu me deparo com essa realidade, ela vai me fazer ter um novo jeito de viver, um novo jeito de ir. Por isso que a cruz nunca será o ponto de chegada para a igreja, a cruz é o ponto de partida, porque a partir desse lugar que está vazio, se eu me encontro com esse lugar, eu passo a ter um novo jeito de ir, um novo jeito de viver. Eu saio da influência obscura do mundo e do inimigo que só quer roubar, matar e destruir a minha vida, e passo a ser influenciado por essa realidade. Se eu já conheci a cruz, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu tenho um novo jeito de ir. Eu tenho um novo jeito de viver. Você está entendendo, não? Amém? Em João capítulo 3, Jesus fala isso para Nicodemos. É impossível ver o reino se você não nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Isso é o mais importante para você. Ei, preste atenção, o mais importante para você não é cargo, posição, não é você ter dinheiro ou não. O mais importante para você é você conhecer esse lugar que está vazio, chamado cruz. Uma cruz que pode mudar a tua história, transformar a sua vida e pode fazer você nascer de novo. Você ter um novo jeito de ir, um novo jeito de viver, querido. Quem passa pela cruz nunca mais é a mesma pessoa. Quem passa por esse lugar não pode ser a mesma pessoa, porque ali nós entendemos o que é morrer por alguém. E olha, a cruz está vazia, não é em vão, porque escute, a gente não crê no Jesus que está pendurado na cruz. A gente crê que ele já não está mais ali porque ele ressuscitou. Então a cruz ficou vazia. Mas sabe por que a cruz ficou vazia? Porque ela está esperando por mim e por você. Se Jesus estivesse pendurado lá, você dizia, não precisa ir, porque ele já está lá. Mas ele saiu de lá e disse, agora é a sua vez de passar por lá, porque lá você vai aprender a morrer por pessoas, lá você vai aprender a amar pessoas, lá você vai aprender a renunciar ao seu eu, a pagar preço, lá você vai aprender a matar a tua carne, lá você vai aprender a amar de verdade. Só aprende quem passa pela cruz. Por isso que Jesus diz, ei, quer me seguir? Tome a sua cruz todos os dias. Uau! É todo dia, querido. Todo dia nós temos que matar a carne, todo dia nós temos que aprender a amar pessoas, perdoar pessoas, nós temos que aprender a se submeter a pessoas. Todo dia. Essa é a chamada do Senhor para a nossa vida. Se nós temos uma mensagem a transmitir, que essa seja a mensagem da nossa vida. Que essa seja a mensagem de dizer assim, um dia eu conheci a cruz, um dia eu passei, um dia eu estive nesse lugar que estava vazio. Você está me entendendo ou não? Amém? E a Bíblia faz esse paralelo, é tão lindo, porque Paulo, quando vai ensinar sobre família, ele faz esse paralelo, escrevendo a igreja de Éfeso, capítulo 5, ele faz o paralelo de maridos devem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mas só conseguimos transmitir aquilo que nós recebemos ou experimentamos. É por isso a razão de muitas famílias dentro da igreja que marido bate em mulher, mulher xinga marido, porque está faltando cruz na sua vida. Está faltando você conhecer esse lugar que transforma o teu coração e você não é mais a mesma pessoa. Você podia ser grosso, ignorante antes de passar pela cruz, mas depois da cruz, querido, não tem como você ser a mesma pessoa. Amém? Você está me entendendo ou não? Então olha, pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Jesus disse, é todo dia que você tem que ir à cruz. Todo dia pegue essa cruz. Todo dia, quando você acordar, diga, Senhor, me leva novamente nesse lugar, que eu preciso tomar essa forma novamente. Estou sentindo falta desse formato, desse molde que me molda, que me limita, que me transforma, que trata comigo. Ali na cruz nós vamos aprender o que é ser um intercessor. Porque a gente acha que intercessor é só aquele que ora. Intercessor é quem leva uma mensagem. Porque você pode nem orar tanto assim,
mas você pode ter uma mensagem que você carrega com a sua vida. E olha, interceder significa vir ou colocar-se entre, agir entre com intenção de reconciliar os que divergem ou contendem. É intervir, é mediar ou fazer intercessão, é um mediador. Intercessor, querido, é um mediador. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês são representantes do Senhor. É por isso que a igreja, ela é intercessora. Porque ela está entre o mundo e o céu. Ela é quem intermedia os homens que estão caídos com a glória de Jesus e transformar os corações. É por isso que você é um intercessor. Porque você está entre as pessoas que estão perdidas lá fora e aquele que tem te resgatado e salvado você. Essa postura que nós precisamos ter. E ali na cruz que nós encontramos o propósito de vida. Porque Paulo diz, vocês são embaixadores. É ser alguém que representa e não substitui. Ei, intercessor representa e não substitui. A igreja do Senhor, ela representa, não substitui. Você representa, você não tem autoridade de substituir. Entenda o que eu vou falar. Porque representantes é alguém que faz algo em nome de outro. Substituto é alguém que efetivamente toma o lugar do outro. Vou até beber água. Porque tem muita gente confundindo e querendo tomar o lugar do outro. Quando o Senhor chamou para você representar. Jesus, em todo o tempo, ele diz assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim tomar o lugar do meu Pai. Eu vim enviado por Ele. Muita gente querendo ser o Espírito Santo na vida de alguém. Muita gente querendo ser Jesus na vida de alguém. Você não pode substituir, você representa. Você não foi chamado para substituir o seu discipulador, a sua liderança, o seu pastor da igreja. Você foi chamado para representar. É a voz que leva lá, mas você não toma o lugar. Se você trabalha para alguma empresa, você representa essa empresa. Se você é funcionário de alguma instituição, você representa. Se você é enviado por alguma autoridade para fazer uma missão, você representa, você não toma o lugar. E olha, querido, essa é a chave que nos faz crescer. Quando a gente entende isso, e a gente diz assim, eu vou a qualquer lugar, desde que eu seja enviado, você vai crescer como nunca cresceu. Você vai receber autoridade e é empoderado para fazer coisas incríveis. Essa foi a essência de Jesus. E foi essa autoridade que ele liberou para a igreja do Senhor. Mas quando você encontra alguém fazendo diferente, querido, quando você encontra alguém querendo substituir, não representar, quando você encontra alguém querendo fazer, porque eu sei fazer mais do que aquele que me enviou, vai atropelar as coisas no meio do caminho. Vai atropelar e vai confundir. Sabe por quê? Eu até escrevi aqui, quando a gente substitui, quando substituímos, nós confundimos. Mas quando representamos, nós inspiramos. Então não confunda, inspire pessoas. Sabe como você pode mais inspirar pessoas quando você entende que você está representando um reino de Deus na terra? Quando você entende que representa Jesus em tudo que você faz, tudo que você posta, tudo que você fala, você tem uma mensagem transposta para outras pessoas. Qual é a mensagem que você está passando? A quem você representa? Jesus certa vez confrontou os discípulos de uma forma tão forte, porque os fariseus e saduceus estavam dizendo que ele era enviado do diabo. E aí Jesus olha para eles assim, vocês é que são filhos do diabo, porque a mensagem de vocês, que vocês passam para as pessoas, vocês estão falando a quem vocês representam. E a gente precisa estar atento a isso, sabe? E a cruz é o ponto de partida para nos moldar, querido, sobre a nossa mensagem. Olha para a cruz. Olha para a cruz, olha para o que Jesus, sabe, deixou de mensagem ali. A gente vai aprender a transferir a mensagem correta para as pessoas. Você não pode substituir o evangelho por filosofias.
Não queira substituir a mensagem de Jesus no seu coração por uma mensagem que você mesmo escreve. Não substitua o evangelho por filosofias, nem a cruz por simbologia. A cruz não é um símbolo, a cruz é um sinal de mudança na sua vida. Nunca será um símbolo. Se você tratar a cruz como um símbolo, você está simplesmente mudando a mensagem. Você está substituindo a mensagem. Então, olha, não é sobre o que achamos, mas sobre o que ou quem representamos. Olha, tudo que nós falamos, queridos, anunciamos, nós denunciamos. Qual é a mensagem que a gente carrega? Qual é a mensagem que está em nosso coração? Será que a gente conheceu de fato essa cruz que representa tanto amor na minha e na sua direção? Porque Paulo diz assim, ó, Deus deu o seu filho sem nenhum pecado. Jesus não tinha mancha nenhuma, falha nenhuma, pecado nenhum que o fizesse ser condenado àquela cruz. Se existiu uma condenação indevida nesse mundo todo, foi a condenação de Jesus. Naquela audiência foi a maior injustiça da história, porque Jesus ele foi condenado inocente. Talvez você conheça alguma história de um condenado que foi parar no presídio de forma inocente, mas não se compara à condenação de Jesus. Então Jesus foi naquela cruz por amor a mim e a você. Ele decidiu estar ali para nos transformar e nos dar uma nova mensagem de vida. E a gente precisa conhecer isso de perto. Então você e eu precisamos tomar essa cruz todos os dias. Amém? Amém ou não? Você está disposto a isso? Você está disposto a tomar essa cruz todos os dias? Dê um amém aí se você está. Então nós precisamos decidir representar aquele que de fato mudou a nossa vida, que nos resgatou, que transformou a nossa história. Então, conheça a cruz e deixe a cruz mudar você. Segundo aqui que a gente aprende é conhecer o agir de Deus, porque eu primeiro preciso conhecer o lugar vazio, que é a cruz. Depois eu vou conhecer o agir de Deus na minha direção. Paulo diz a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E por meio de Cristo ele está fazendo com que todos sejam resgatados. Olha o agir de Deus na direção do homem. Perceba que a essência divina, Cristo, o amor de Deus representado em Jesus, sabe, junto com a natureza humana, unido com a natureza humana, pode transformar uma essência caída e fazer com que aqueles que estavam distantes de Deus possam estar agora pertencentes à família de Deus. Esse é o agir do Senhor. E através da fé nós conseguimos tomar posse do agir de Deus na nossa direção. Deus decidiu nos reconciliar, sem eu e você fazermos nada para merecer isso. Ei, Deus não te ama porque você é bonzinho. Deus não te ama porque você decide estar aqui no domingo. Deus não te ama porque você decide deixar de chamar palavrão ou andar bem vestido. Deus te ama porque você é a imagem e semelhança dele na terra. Porque Deus se fez para a glória dele. Ele te fez para você representá-lo. Desde o Éden, Deus fez Adão para representar ele na terra. Porém, Adão falhou nessa missão. Mas você não precisa falhar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não precisa falhar nessa missão. Você tem Jesus e ele te deu a autoridade para você ser um representante nessa terra. Você não é qualquer pessoa. Você não é mais um, querido. Você não é mais um nesse mundo. Acredite. Pela fé nós conseguimos receber o agir de Deus em nossa vida. Nós conseguimos viver essa realidade. Então chegou a hora da gente acreditar no poder da cruz e transformar o nosso coração. Porque muitos é muito mais fácil acreditar na religiosidade. Muitos acreditam na religião e não acreditam no poder da cruz. Acredita que se você tomar um copo de água você vai ficar bom. Acredita que se você algumas coisas aí que a gente sabe.
Você acredita em tanta coisa que vai dar certo e não acredita que o poder da cruz na sua direção dá certo. Você se apega a tanta coisa que de fato é só religião, querido. E esquece de guardar no teu coração que a cruz ainda continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que está perdido nessa terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Porque talvez você diga assim, pastor, eu já passei pela cruz, mas a minha vida continua difícil. Se a vida não ficar fácil, trate você de ficar mais forte. E é na cruz que a gente toma essa força. Porque ali Jesus suportou tudo por mim e por você. Você diz, a vida está difícil, trata de ficar mais forte, cara. É isso que a gente precisa. Amém? Se mova pela fé. A fé nos faz mover na direção do que Deus tem para nós. Então se mova nessa direção, carregue essa mensagem. A proposta agora é mergulhe no agir do Senhor na sua vida. Se você já conheceu a cruz, então mergulha no agir de Deus na sua direção, querido. Deus quer te levantar e não te abater. Deus quer te abençoar e não te entristecer. Deus quer empoderar você nesse mundo, dizendo que você tem uma mensagem a ser carregada. E não é uma mensagem só dita, é uma mensagem vivida. Porque não adianta um discurso bonito se eu conheço a tua história. É uma mensagem vivida e não dita. Amém? A cruz continua ainda sendo o poder de Deus para salvar as pessoas. Representa ainda o evangelho de Jesus, genuíno. Querido, a mensagem é antiga, mas não é velha. A mensagem sempre será nova. O evangelho é antigo, mas não é velho. Ainda continua sendo o poder de Deus para mudar a nossa vida. A gente acha, às vezes, trata o evangelho como está ultrapassado, pastor. A moda agora é fazer tatuagem. O evangelho continua sendo o mesmo. Esquece esse negócio de tatuagem, meu. Não sei o que as pessoas ainda insistem. O evangelho ainda continua sendo poder de Deus. Amém? Eu recebo o agir de Deus na sua direção. Qual é o agir de Deus? Tem perdão para você, tem salvação para você, tem vida abundante para você, tem misericórdia para você, tem compaixão para você, tem alegria para você. O que é que você quer mais? Isso é o agir de Deus na nossa direção. Agora a gente precisa tomar posse disso, se permitir. Sabe, Isaías 61 diz que Jesus veio, tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E ele disse que ele veio ungido pelo Espírito Santo para dar vista a quem não enxerga, para trocar as vestes de cinza por óleo de alegria. Então Jesus já te deu tudo, agora chegou a hora de você se permitir carregar essa mensagem. Não adianta dizer, eu sirvo a Deus, cheio de murmuração, cheio de tristeza no coração. Está faltando trocar essas vestes. Está faltando você ter mais intimidade com o agir do Senhor, o agir de Jesus na sua vida. Toma posse desse Isaías 61, meu irmão, para você. Porque o mesmo Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que está sobre mim e você. Então, como igreja, nós temos essa realidade em nós. Agora a gente precisa viver a partir da cruz. A gente quer viver o tempo antes da cruz. Quando tudo já foi resolvido da cruz para frente. Mas a gente quer um evangelho antes da cruz. O evangelho da escravidão. O evangelho do Egito. O evangelho da murmuração. O evangelho da reclamação. Olha para frente, meu irmão. Evangelho depois da cruz é evangelho de tá doendo, mas eu tenho alegria. Eu estou padecendo, mas melhor é a glória que vai vir do que a que eu estou vivendo agora. Você não vê Paulo murmurar. Evangelho depois da cruz, querido, é glorificar ao Senhor, é entregar a sua vida por uma mensagem, é você dizer, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora não me interessa se eu estou padecendo, se eu estou morrendo, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu estou triste, se eu estou enfermo. O que importa é eu transmitir a mensagem de que Jesus é a esperança da glória. E se Ele me alcançou, Ele vai alcançar você também.
Jesus é a imagem perfeita de um pai presente e amoroso. Jesus veio para desenhar Deus, porque Deus ninguém pode ver. Deus diz, eu não me revelo a ninguém, mas ele envia Jesus e diz assim, vai lá meu filho, me desenha para as pessoas. Olha para Jesus e você vai conhecer o seu pai. Porque Jesus veio desenhar a Deus. Deus tinha a intenção com Adão, mas Adão falhou. Deus enviou o último Adão para fazer isso. Então, Cristo veio para representar Deus na terra. Se tornou um intercessor, mediador entre Deus e os homens, representando o Pai perante a humanidade. Jesus veio e fez para nós um molde de vida. Um molde de padrão para vivermos. E agora a gente não tem desculpa de saber, de dizer, não, eu não sei como Deus é. Não sei como Deus é. Sabe, Jesus, ele deu um confronto aos discípulos quando disseram assim, mostra-nos o Pai. Jesus disse, toma vergonha nessa tua cara, se tu não está vendo o Pai em mim, você não vai ver mais ninguém, porque eu sou o representante do Pai aqui. Se toma vergonha na tua cara, foi eu que disse. Mas em outras palavras, Jesus disse quase assim, se você não está vendo, Felipe, o Pai em mim, eu sou o representante do Pai, olha para mim, eu estou aqui desenhando o Pai e você ainda fica pedindo, ai Deus, eu quero ver Deus, Deus não me ama, Deus não me... Jesus dizendo, eu estou aqui para isso. Então a gente passa a amar Deus amando Jesus, querido. Porque o próprio Jesus diz, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Porque ele representou o Pai na terra. E ele disse, agora chegou a hora de vocês representarem a mim na terra. Porque eu vou, mas vocês não ficarão só. O Espírito Santo vai vir, vai te dar poder, vai te empoderar, vai te dar sabedoria, vai te dar amor, vai te dar paixão, vai te dar generosidade, vai te dar tudo que você precisa. O Espírito Santo tem tudo o que nós precisamos para representar aquele que nos transformou. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor aí. Uau! E por último, nós precisamos conhecer o amor do Pai. Porque eu conheço a cruz, eu conheço o agir do Senhor, e agora pelo amor do Pai, eu sou enviado nessa missão. Paulo diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo, em nome de Jesus, é o que você tem que fazer nessa terra. Como se Deus exortasse e falasse por nosso intermédio. Paulo diz assim, ei, igreja do Senhor, preste atenção, porque o mundo lá fora quer ouvir e ver Deus. Quem é que vai representar? Quem vai representar o amor de Deus lá fora? Paulo diz, é como se Deus falasse através de você. E é isso que ele faz. É isso que Deus quer fazer, meu irmão. Ei, escute, o que o Senhor quer fazer com a sua vida? Não é só enriquecer você, querido. Ele quer falar para o mundo, através de você, que ainda existe esperança de transformação, de resgatar as famílias, de zelar pelos princípios, de cuidar das crianças, de honrar pai e mãe, de honrar marido e mulher, de ser um abençoador, ainda esperança sim, através da minha e da sua vida. Nós precisamos ser a mensagem. E olha, quando eu conheço de perto o amor do Pai, isso me faz assumir a posição de amar as pessoas. Sabe, você não tem mais dificuldade de amar pessoas quando você conhece esse amor. Você não tem mais dificuldade de servir pessoas quando você conhece esse amor. Porque você passa a ter a paixão de fazer. Entendeu? Conhecer o agir de Deus é passar a ter a sabedoria de receber. Conhecer o amor do Pai é passar a ter a paixão de fazer. E conhece esse amor, se torna apaixonado por fazer as coisas. E agora vai dizer, agora eu sou um intercessor. Eu quero ser como Jesus foi. Eu não quero ser Jesus na terra, eu quero ser como Jesus foi. Receber as ferramentas necessárias para representar a Ele. Se Ele foi um mediador e um intercessor, assim é que eu preciso ser. Essa é a minha mensagem. Essa é a minha mensagem.
Jesus se colocou entre Deus e os homens, reconciliando todos a Deus. E se colocou entre os homens e Satanás, quebrando o poder do inimigo sobre a vida dos homens. Qual é a nossa postura e a nossa representação? É a gente pegar as pessoas que estão aí fora e se colocar entre elas e Deus, ser um intercessor. Mas não é só orando, é agindo. E se colocar entre o trabalhar do inimigo e a vida dele, quebrando e anulando. E a Bíblia nos dá esse empoderamento. Se você quer conhecer o amor do Pai por você, aqui está. Esse é um livro que do começo ao fim ele fala do amor. Pode falar de guerras, mas por trás da guerra há o amor de Deus. Então essa escritura nos impulsiona para sermos amor. Ei, olha para essa pessoa e diz assim, mais amor, por favor, querido. Olha de novo, mais uma vez. Assim, mais amor, por favor. Amém? Não sei se você já ouviu essa frase, mas as pessoas dizem que o que mais marca os lugares onde vamos são as pessoas que cruzamos. O que mais marca a nossa vida nos lugares que a gente vai são as pessoas que a gente cruza. Não é nem o lugar em si, mas são as pessoas. É por isso que esse lugar é muito importante. Não é sobre um prédio, está pintado de parede preta e cinza, mas é sobre as pessoas que cruzam esses corredores. É sobre as pessoas que estão lá fora abrindo a porta, estão lá na calçada recebendo e cuidando, estão aqui introduzindo, servindo. Porque o que mais marca aonde a gente vai são as pessoas que a gente cruza. E aqui, meu irmão, tanto aqui quanto lá fora, a gente precisa ser mais amor. A gente precisa ser a Bíblia que as pessoas não leem. Você sabia que uma pesquisa diz que a cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, 99 vai ler você. Se cada 100 uma lê a Bíblia, as 99 vai ler a essa que lê. E eu acredito que aqui está essa que lê, amém? Se você lê, então você tem que ser a mensagem que as pessoas vão ler lá fora. Qual é a mensagem que as pessoas estão lendo sobre esse livro através da sua vida? Qual é a mensagem que a tua família está lendo esse livro através da sua vida dentro da sua casa? Qual é a mensagem como igreja que nós estamos transmitindo para essa comunidade? Aqui, querido, olha, aqui você cruza como representante de Jesus. Quando você chega e você ser tomado pelo amor do Pai, você é empoderado a querer amar as pessoas. Você é tão amado e tão servido que você quer mais servir. Ou seja, não é porque você quer, você é enviado pelo Senhor para essa missão. Então aqui nós representamos essa realidade de pertencer a Ele, de ter essa palavra dentro de nós, de conhecer o agir de Deus e agora nós representarmos a Ele. Sabe, tem uma música do Daniel Souza, um ministro tão profundo da igreja do Senhor, que a letra diz assim, nós somos os teus pés e andamos em toda parte, Senhor. Somos as tuas mãos e curamos e abençoamos. Somos os teus olhos à procura dos aflitos. Somos a tua boca proclamando que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Senhor. Essa precisa ser a nossa realidade. Então eu tenho que dizer, o que Jesus faria na terra, o que Jesus fazia na terra, eu devo fazer agora. Amém? E eu quero perguntar, porque eu estou terminando, o que poderíamos estar fazendo que nós ainda não estamos fazendo? O que você poderia estar fazendo lá fora? Não estou falando aqui dentro, lá fora, que ainda não está fazendo. Em nome de Jesus. Vou chamar aqui o teclado. Sendo assim, querido, nós precisamos ter a consciência da responsabilidade. Olha para essa pessoa aí pela última vez e diz assim,
você precisa assumir a responsabilidade de viver à altura daquele que morreu por você. Assim como ele mostrou o Pai ao mundo, hoje chegou a nossa vez. Essa é a nossa hora, esse é o nosso tempo de mostrar para o mundo o nosso Pai. E você sabe que filhos é uma extensão do Pai. Filhos normalmente falam sobre educação, sobre cuidado. Normalmente filhos falam sobre como eles são tratados. Através da sua vida, eles não precisam nem abrir a boca. Mas através da vida eles demonstram como o pai e a mãe tratam. Assim foi Jesus na terra. Jesus esteve aqui para falar do seu Pai. E quando ele foi para o seu Pai, ele diz: eu não vou deixar a terra sem ninguém, eu vou deixar a igreja. Porque a igreja precisa continuar falando sobre o nosso Pai. E igreja somos eu e você. Se a gente já conheceu a cruz, nós precisamos passar a falar do nosso Pai. Através da nossa vida. Através dessa mensagem que carregamos. Sabe, queridos, olha, existem áreas da sociedade que nós precisamos, como igreja, contagiar, inspirar. Existe um autor que fala sobre os 7 montes que a igreja precisa inspirar. Quais são essas 7 áreas da sociedade? A família, religião, educação, governo, mídia, artes e negócios. São áreas que estão esperando por ler uma mensagem de transformação. O que nós estamos fazendo? Será que a gente só se preocupa aqui dentro, com a mensagem aqui dentro? Enquanto Jesus está dizendo, você precisa ser luz lá fora. Se você já conhece essa mensagem, você precisa transmitir essa mensagem. Essa mensagem nunca vem para você guardar. Certa vez um homem encontrou essa mensagem e ele diz: eu não posso guardar essa mensagem. Ele voltou, vendeu tudo que tinha, adquiriu o lugar da mensagem e a mensagem passou a ser a sua vida. E assim seja comigo e com você, porque esse é o desejo do Senhor para mim e para a sua vida.